Sim. Arvorezinha. Tá, mas quantos anos a senhora tinha quando veio para o 13 anos eu tinha. Tá, então começamos a história aí. Daí assim, ó, a Lucy pode ajudar a conversar. Pode. Tá? Se ela não entende alguma coisa, daí eu repito pra tá. ela. E se tem alguma coisa que tu pode ajudar a explicar melhor também. Porque depois o Peter tira o que interessa. Tá? E o original do que foi gravado que a gente vai guardar como uma outra história. Sim. Ida Matiello Zatti Bonissoni, né? É, isso aí. Conversamos hoje, dia 22 de fevereiro de 25, com a dona Ida Matiello Zatti Bonissoni. Dona Ida, quantos anos a senhora morou em Pumirim? Agora tu tá me apertando, porque eu sou bem esquecida dessas coisas. A senhora veio tem com que fazer 13 as contas. anos e saiu de Pumirim com mais de 80. É isso aí. Com 90. Hein? Saiu de Pumirim com 90 anos. Então a senhora morou uns 80 anos em Pumirim. Isso aí. Tá. Quando a senhora veio para Ipumirim, vocês foram morar onde? De onde vocês vieram e foram morar onde? Nós fomos morar linha, agora não sei dizer linha, dizia Rancatoco, mas é linha Lajado Manso. Acho que é. Tá. Vocês vieram do Rio Grande do Sul? Sim. Tá. E por que vieram para Santa Catarina? Por causa que tinha todos os irmãos por cá e o pai não quis mais ficar lá, né? Ficava sozinho, né? Sim. Então, a senhora viveu a sua adolescência, a sua juventude no Arancatoco. É isso aí. Tá. E o que vocês faziam naquele tempo? Roça, O que plantavam na roça? milho, feijão, arroz, gasto, né? Tá. E em casa, o que tinha? Em casa era a mãe que trabalhava, tinha vaca de leite, né? Fazia comida para nós. A senhora fazia bordado, crochê, Fazia. fez o seu enxoval de casamento? A gente fazia muito pouco, porque a gente não era gente de poder, né? Mas o que podia, fez. O que podia a gente fazia, né? Uhum. Tá. E a senhora foi na escola onde? Eu fui na escola só Rio Grande. Meu pai não me deixou mais porque ele dizia que era muito longe. Do Arancatoco para Ipumirim era muito longe. Lá a gente era acostumado que era na mesma quadra a escola, né? Sim. Daí ele tinha medo para eu vir em Pumirim estudar 1 ano e meio só teve aula. Sim. E lá pelo ano os anos 50, 55, a senhora lembra o que tinha em Ipumirim? Agora tu me apertou, né? Porque A senhora lembra da barragem que tinha em Ipumirim? não. Da festa de Nossa Senhora dos Navegantes? Aquela sim. Tá. Que tinha a Locatelli, que tinha a santa, né? A Anitta. É. Tá. E como é que era? A senhora foi alguma vez nessa festa? A gente ia só na missa, né? Assistia a procissão, que fazia a procissão no Rio, né? Uhum. Depois a gente ia para casa. Tá. E como é que era essa procissão dentro do rio? Cantava, né? Levava a santa e ia o que podia, porque o barco não era muito grande, né? Essa procissão era feita onde hoje tem a ponte? É, um pouquinho mais para cima, eu acho que era. Uhum. Que ficava perto da moradia dela, né? Sim. E o que mais que a senhora lembra dessa missa e dessa procissão de Nossa Senhora dos Navegantes? Eu não me lembro mais
dessas festas, né? Porque a gente não participava, né? Participava só na missa, né? Depois a gente ia para casa. Sim, porque vocês moravam no Arrancatoco e a festa era na cidade. É isso aí. Tá. E a senhora veio morar na cidade antes ou depois de casada? Depois eu tinha a Iris, o Bássimo e o Alcir. Então, e tinha falecido um, né? Então, quando a senhora casou, vocês moraram aonde? Lá em Arrancatoco, né? Tá. E o seu Stefano era do Arrancatoco ou de outro lugar? Não, era numa outra comunidade. Tá, mas ele foi morar junto com a senhora? Não. Casemos no dia do casamento, depois eu fui morar na casa deles, né? Que ele fez lá em Arrancatoco? Não. Ele veio me buscar em Arrancatoco. E vocês foram morar onde? Morar lá nos Bonissoni. Agora não me lembro o lugar. Mãe, a senhora só morou em Arrancatoco ou morou em outro lugar também? Antes? De solteira em Arrancatoco. E depois que a senhora casou, você foi morar onde daí? Ali, lá onde que morava o sogro, né? E onde que morava seu sogro, a senhora lembra? Eu não me lembro o lugar. Tá. Serinha, Encruzilhada? Não, era antes da encruzilhada, né? Então, Encruzilhada. então onde hoje é ali por Ipumirim. Tá. E mas depois vocês foram morar na cidade? Depois, quando que eu tinha os dois, o Bássimo o pequeno, fomos quase 2 anos em Pedra Branca morar. O que foram fazer na Pedra Branca? Que o falecido tinha a sociedade de uma serraria. Com quem? Era o Carlo Bonissoni e o Fioravante Mussolini. E não sei mais quem que se tinha outros sócio, né? A senhora sabe alguma coisa dessa serraria? Que a senhora pode contar? Ali, meu Deus do céu. Ali era tocada a água, né? A serraria, né? Esses anos. Ela ficava no rio Irani? Não. No rio Pedra Branca? É. Irani, o rio Pedra Branca pegava depois no Irani, né? Sim. E a madeira, era tudo ali do Pedra Branca ou comprava de outros lugares? A melhoria era dali dos morros, né? Ele tinha 6 juntas de boi. Tinha um empregado, né? Que levava as toras para baixo. A senhora lembra-se dessas toras aí? Alguma chegava a ir lá pro Itá para ir para os balseiros ou não? Não. Era tudo beneficiada ali em Pedras Brancas? Sim. E como que ela chegava até lá? Tá. Como é que as toras chegavam na serraria? Chegava lá inteira, né? Tantos metros, e daí eles fraquejavam, né? Daí depois cerrava as tábuas. Tá. O que a água tem a ver com isso? Não, essa história foi contada de manhã lá em casa, por coincidência. E ela contou, ela e o Wilson falando, conversando, e ela disse que descia no rio as toras, lembra? Que a senhora falou de manhã? Sim, eles largavam no rio as toras. E largavam no rio para ir aonde? Para ir até aonde, mãe? Não, mas eu não sei se era no Uruguai ou onde, né? Que depois o rio ia. É a pergunta que eu fiz antes. Mas ela não entendeu os balseiros. Tá. E lá não tinha assim as pranças que saíam dos lados. Então o Fioravante, o rapaz dele, às vezes vinha, que o rio crescia, então eles empurravam as pranças que levassem embora, né? Não aproveitava essa madeira. Sim, e essas tora grandona, então, que era despachada pelo rio, ia para o rio Uruguai. É. E era pinheiro, dona Ida? Era bastante pinheiro, né? Tá.
Ajuda, Gilmar, pode ir falando. Tá. Nessa parte. Sim. E o que mais que a senhora lembra dessa serraria, dessas madeiras? Elas eram cortadas ali por perto. A madeira que vinha para a serraria, não iam muito longe buscar. Não, eram 2, 3 quilômetros, né? Era, vamos supor, a serraria era perto do rio, né? Então as toras, as coisas eram em cima, no alto. Daí restava para baixo com os boi. Uhum. E a serraria era o quê? Cerote, era mão, era máquina? Era máquina, era vou te dizer como, não sei como é que se chama, uma roda grande que a água empurrava, né, com a força, serrava a madeira. Tá. E depois vocês vieram para Ipumirim? Depois ele começou a ter dor na perna, era quase 2 anos que a gente estava lá. E o falecido sogro, uma cunhada veio me visitar, ele se queixou que doía bastante, era sempre na água, né? Daí ela voltou, carreguei uma mudança e saímos de lá, né? Daí foram a pique da serraria. E foram de volta para onde daí, mãe? Foram De volta lá para Encruzilhada, naquela região? Não, lá onde que era, nós tinha a casinha, Então, né? lá pro lado da Encruzilhada, lá em cima. É. Tá. E lá em Encruzilhada vocês fizeram o quê? Ah, colônia de novo, né? Daí a gente virou, né? A gente primeiro não tinha criação de porco daqueles de raça, né? Era solto, não... E vocês chegaram a criar de raça? Sim, aqueles vermelho. Duroc? É. E era fechado ou ainda era na mangueira? Não era fechado quando a gente tinha... Ah, já começaram Sim. com fechado. Sim. E ela entregava quando vendia gordo, era para quem? Entregava para Ipumirim. Agora não sei aonde, não. Tinha o Dilo Bonissone, tinha Mas outros ele, ali. não sei se comprava porco assim, não sei. Tá, mas vocês criavam, engordavam e vendiam? Sim. E engordava com o que, dona Ilha? Custa de fazer a quirela Do milho? no milho. Fazia lavagem também? Ou não? Lavagem, a gente emprestava abóbora, né? Uhum. Isso aí. Não era fácil, era meio sofrido. Transporte. Uhum. E como é que se fazia o transporte naquele tempo? Vinha com o caminhão, né? Vinha até do Soro, que era longe, uns 100 metros, porque o caminhão não chegava lá na nossa casa, né? Então carregava os porcos na carroça e depois da carroça carregava no caminhão. E quantos que vendia a cada quanto tempo? Eu acho que precisavam uns 6 meses para engordar, né? Sim. E daí vendia quanto? 5, 10, 50? Né? Que 50, quando que tinha 20 era bastante. E aquele melhorzinho era guardado para fazer o salame, a banha? Não, mesmo? aquele era separado. Criava separado. Aquele era daqueles preto, né? Que ele fazia bastante banha, então a gente era separado para matar, para fazer o gasto de casa, né? Fazia troca de carne com os vizinhos? Sempre, cada vez que a gente matava as costelas, a gente dividia, né? Muito bom. E essa parte de venda ajudava, era a renda da propriedade, era a venda dos animais, dos porcos. Qual é aquele que a gente matava? Não, o dinheiro que entrava na propriedade Que era da venda vendia dos os porcos. Isso. É só isso ou tinha alguma outra coisa que vocês vendiam? Era só isso.
Você tinha galinha que não morria, né? Que tinha ovos. A gente vendia ovos, vendia os frangos, né? Mas era muito pouco. Aquilo era para o gasto, a melhoria, né? Então, o que realmente dava dinheiro era vender porco. É. Tá. Aí vocês vieram morar na cidade. Eu estava sempre doente, né? Daí eles resolveram, vendemos a colônia de terra. Vendemos a colônia de terra e compramos a sociedade com o Savariz. Ué, como é que o agricultor virou sócio do comerciante? Pois é. Savariz trabalhava junto com o Domingo Bonissoni. Que é parente de vocês. Fica tio, né? Daí ele trabalhava lá, né? Então trabalhava a Iris, que ela tinha 15, 16 anos. Iris, a filha da senhora mais velha. Sim. E o Bássimo trabalhava na serraria. O Alcir trabalhava na frente, mais tarde, né? Na frente da nossa casa, que tinha ali onde que é a Miriam, né? Mas era queimada. Já tinha queimado a fábrica, né? Depois construíram de novo. A Faqueadas, ela está falando da queima da Faqueadas. Tá. Ela que queimou 2 vezes, eu acho, né? Tá. Então, Não, uma vez que queimou Eles não bastante. moravam mais lá, mãe, quando queimou. A última vez eu morava lá. Então deve ter queimado talvez antes, mas quando tinha Alcira, Queimou 2 vezes. queimou 2 vezes, então a primeira. Eu não me lembro a primeira, Tá. então. Então, isso a que você tá falando. senhora morava do outro lado da rua do incêndio, bem Sim. na frente. Bem na frente. Como é que foi esse Nem incêndio? me fale. Aquilo foi um sufoco porque, imagina, era só metade da rua, né? Porque vinha até metade. É o calor que batia na casa, tudo em madeira. Na minha época. Daí a gente tinha o poço, faltou a luz. Porque Então, estava queimando, faltou luz porque pegou Sim. fogo do outro lado. daí puxava, o falecido puxava água com o balde, né? Para jogar na parede, para não pegar fogo. Eu pegava as coisas dentro de casa, levava fora, levava para cima, fora da casa. Que se pegava fogo, queimava tudo, meu Deus. Se caía faísca, queimava a roupa também. E quanto tempo que durou o fogo? Agora tu me lembra. Não sei quanto tempo, né? Porque não tinha bombeiro aqueles tempos ali, Sim, né? mas queimou fora tudo, né? Sim. Esse poço que a senhora fala que pegava com balde, era na sua casa? Sim, na minha casa. Que era usado para Para o gasto propriedade. sim. Entendi. E aí, como faltou luz, não tinha como pegar, vocês usaram É. aquela para tentar Que amenizar não o fogo. pegasse fogo na Na casa. casa né? deles. Na casa de vocês para proteger. Sim. Rescaldaram. É. E aquele outro morador que era o O curto, Cantão, o cantão. daí eles tiraram a mudança, porque a casa dele ficou toda preta até, né? Depois do incêndio, eles tiveram que sair. Estava acendendo, se queimando, e levaram embora, porque se pegava fogo, queimava tudo, né? Mas não queimou fogo. Né? Fazia que nem nós, né? Jogava água, né? Como é que era o nome dessa serraria? A senhora lembra? Faqueadas. Era faqueada, mas eu não me lembro o nome. Era faqueado. Faqueadas. Já era faqueada. E naquela época só tinha aquela Faqueadas. É que na realidade ela tá contando, essa história que ela contou é a história quando eu estava em casa. Na minha época, meus irmãos já não estavam mais em casa. Então foi esse último incêndio 80. que queimou tudo. O incêndio anterior, que ela quis, talvez que ela confundiu um pouco, deve ter sido algum outro incêndio que houve antes, então, quando tinha os meus irmãos em casa. Mas traumatizou. Sim, eu também. Olha. E eu assisti esse incêndio lá da onde a JBS, lá que era dos Alpiás.
Lá do outro lado do Reconstrução. rio, a gente não aguentava o fogo. A reconstrução, como é que foi? Tá. Mas logo depois, dona Ida, eles reconstruíram a fábrica, né? Sim, reconstruíram, né? Daí mudaram tudo o sistema, né? Uhum. Tiraram a caldeira daqui, na frente, que ela era ali. Botaram ela lá atrás, né? Perto do rio, É. onde ela está até hoje. Uhum. Mas hoje é tudo diferente, né? Aqueles anos ali, meu Deus. Dona Ida, e desse comércio que vocês tiveram com o seu Isidoro, o que vendia, o que comprava? Mas vendia era de tudo. Mercado, era fazenda, era comida, de tudo. Porco, frango. Comprava. Comprava e o Orientino Bonissoni levava em volta no interior. Ah, mas então vocês tinham uma Kombi. Kombi? Era uma caminhoneta, eu acho que aqueles anos ali nem... E o pai tinha um caminhão que ele puxava. O pai prendeu de motorista, ia com o caminhão, né? Tá. Então, você, o comércio comprava frango, ovos, suínos, essas coisas, manteiga, tudo. de Sim. tudo, trazia para a cidade para revender. E os porcos ia para adiante, para Sadia. Para saber, né? Tá. E lá no comércio vendia tudo que tinha, que dava para vender para os colonos e para o pessoal da cidade. Sim. Então, de domingo, a loja ficava aberta, né? E eu falecido ia sempre pegar a turma serinha para missa, O caminhão com o caminhão, vinha na carroceria. né? Sim. E a Iris, a tia Délia, aquela do sabarista, cuidava da loja quando que saía da missa, né? Mas Quem pera- era o padre? A senhora lembra? Amélia. Filoto chamava ele, um apelido ele tinha. Pois é, isso que eu queria saber. Filoto. Era um que vinha daqui, né? De Concórdia para Concórdia. Ele Ipumirim. vinha de Concórdia, ele vinha uma vez cada vez em quando. Né? Então ele ia rezar numa capela fora no interior. Às vezes ele vinha de rezar ali na nossa, né? Na matriz. Mas era o pessoal de Serrinha que o seu Stefano ia pegar de caminhão para vir na De missa? caminhão, sim, os outros vinham de a pé, o cavalo, né? Ele vinha, era uma comunidade que ia bastante na missa, né? Uhum. E o que a senhora lembra dessas missas? Ai, meu Deus. Isso era bom, né? Porque a gente não perdia uma missa. Não é que nem o dia de hoje, né? Que A senhora chegava a participar como a catequese, como alguma não, coisa? a gente participava que trabalhar. Nas festas. Nas festas? Trabalhar porque eles compravam galinha viva, né? Então era escalado de tanta pessoa matar as galinhas, limpar. Recheada? Não, receava lá no barracão, né? Lá na Sim, igreja. Mas vendia no dia da festa a galinha recheada. Sim, Tá. cozida, né? Tá. E que tinha que tipo de sobremesa? A sobremesa, acho que era difícil. Que nem aqueles anos ali, Não vendia pudim na festa? muito pouco. A gente nunca ficou nas festas, sabe? Uhum. E as festas eram já em honra a Nossa Senhora da Salete ou ainda Nossa Senhora dos Não, Navegantes? Sagrada Família. Ah, Sagrada Família. Sim, É a que tem Sagrada essa questão lá Família, em Pumirim, E né? a igreja é a Sagrada Família. Sim, é Sagrada Família. Entendi. Nossa, essa era a Tá, Dona Ida, e
em 63 aconteceu a emancipação de Ipumirim. Sim. A senhora lembra alguma coisa das políticas de Ipumirim? A gente morava ainda no interior, eu não me lembro dessas. Mas acho que a mãe já estava na cidade, porque eu nasci em 67. Quantos anos a senhora estava na cidade quando eu nasci? Quando Ipumirim virou município, a senhora lembra alguma coisa? Vocês eram sócios do seu Isidoro, ele foi o primeiro prefeito eleito. Sim, O que a senhora lembra desse tempo? é muito pouco me lembro dessas coisas. Mas o que a senhora lembra? Que a senhora conseguiria contar? Me lembro que ele era um baita de um prefeito, né? Sincero, porque ele ficou assim sem nada, porque ele era muito sincero, trabalhava na prefeitura, né? E o mercado... E daí então, na época que a senhora tinha o mercado, o Savari já foi prefeito na época que a senhora estava no mercado? Sim. E aí ele largou a função do mercado para ir ser prefeito. É. Ele tinha a mulher, tinha as filhas, né? A Maria, que a Maria mora aqui em Concórdia, né? Sim. E aí a loja foi à falência. Foi a falência. Tá, foi à falência e a dona Ida e o seu Stefano tiveram que recomeçar a vida. Tudo de novo. Tudo de novo. Com duas crianças pequenas. Tá, que era a Lúcia e Orião. E Orion. E 4 pessoas que trabalhavam na loja. Que não tinham mais emprego. Então, vamos supor, ele ia no comércio falecido, né, com caminhão, essas coisas. Quando que um oferecia 50 pila a mais, então ele ia, né? Deixava aquele emprego para ganhar mais. Sim. Até que ele foi contratado para trabalhar de motorista da prefeitura. Mas ele trabalhou com aqueles bife. Ele trabalhou em vários lugares antes disso. Sim. Tá. Então, e assim, foi nessa época que a senhora começou a lavar roupa? É a época que ele trabalhava, assim. Tá. E para quem que a senhora lavava a roupa? Eu lavava roupa para Conce, agora não me lembro mais sobre De Lázari? De Lázari. Mas a senhora começou lavando a roupa para quem? A senhora lembra? Para Pro clube? Foi pro futebol? Pro clube? para o clube, né? Mas porque a tia de Olinda não aguentava mais, né? Sim. Mas a senhora lavou roupa para Lavava roupa para o clube, né? Tá. Depois veio uma bife, ela botou lavanderia, ela me tirou a roupa. Isso foi agora. Sim, não, isso foi anos depois, tá? Então, a senhora lavava roupa pro 7 de setembro, que era o time de futebol, Sim. e para algumas famílias. Para as famílias também, né? Tá. Para a prefeitura, que era que tinha na época a CME. E como é que era feito esse trabalho, dona Ida? A senhora tinha máquina, era na mão, era no Era tanque? tudo na mão. Lavava e passava. Lavava e passava. E entregava maravilhosamente bem. Passava ferro, a gente passava ferro até as meias. Ela lavou para os italianos também. Sim. As Legal. roupas de festa. Sim. Segue. Daí a gente tinha 2 ferros, um para mim e um para ele. Ele ajudava. Passava ferro, né? Uhum. A senhora lembra do seu Vital Casarotto? Lembro. Tá. E o que a senhora tem para contar dele e da dona Isabelita? Eles tinha, como é que se diz, escritório? Cartório. Cartório, né? Depois ele faleceu. Ela ficou com o rapaz, com a Nora depois abandonou o marido e veio para Concórdia. Mas a senhora lembra do seu Vital quando ele foi vereador do Distrito Moinho para Concórdia? Ele foi o primeiro prefeito? Não, eu não me lembro isso ali. Não me lembro. E da escola que os seus filhos foram em Ipumirim?
aquela como é o nome da escola ali, não me lembro mais. Benjamin? Escola Básica Benjamin? Tá. A escola era onde hoje tem a igreja era onde hoje tem a escola? Não. A igreja era onde tem a escola. Sim, isso que ela falou. Ali, né? Mas depois construíram mais lá para baixo, né? Tá. Agora tem mais escola em volta, né? Sim, na época da senhora, mãe. Na sua época, né? A escola era onde que está a igreja? Não. Aonde que era a escola, então? Onde que está a escola era a E igreja. aonde que estava a escola? A senhora lembra? Ah, não me lembro, né? E a senhora lembra das freiras que trabalharam em Pumirim? Sim. O que elas faziam? Ah, ela fazia reza bastante, catecismo, essas coisas, né? E as freiras moravam ali onde que... É a casa mortuária É hoje. isso aí. E a senhora lembra das primeiras indústrias que teve em Pumirim? Faqueadas, os Delay? É, o de lá é onde que ele tem ainda agora, né? Era pequeno o movimento deles, né? Depois subiram, né? De certo a indústria, né? Uhum. Tá. Acho que é isso. A parte política, se ela lembrasse alguma coisa, mas Ela não, ela me disse que não consegue. não lembra. Ela É? falou do Mussolini. É o Fioravante, Levante que foi deputado. Não. Pois é, ela não consegue, foi sócio Ela deles. lembra do que ele fazia lá ontem. Pedra Hoje eles Branca. falaram sobre isso. Na Eu Pedra vi isso Branca. lá no Pedra Branca, que ele ia na casa dela comer. Sim. Ela lembra tudo. Tá. Então isso ela pode contar. Porque essa é uma coisa de interesse estadual. Tá bom. Tá. Dona Ida, a senhora Volta a falou. Pedra Branca lá, Nidi, Sim. que daí ela vai. Tá. A senhora falou da serraria no Pedra Branca. Tá. Ah, o Fioravante Mussolini era sócio junto com vocês. Sim. Tá. O que a senhora lembra daquele tempo? E na verdade ele morava aqui em Concórdia, né? Ele morava aqui em Concórdia. E quando ele vinha lá na minha casa almoçar. E dormir, ele ia lá no João Bonissoni, né? Que era do outro lado, né? Sim. Mas comer ele vinha lá, né? É o que ela falou, né? Que ele ia almoçar sempre na casa do pai e da mãe. Isso era sagrado. Cada vez que ele vinha, ele almoçava com eles. Né? A escolha dele era almoçar com o pai e a mãe. Sempre. Foi o que ela falou hoje de manhã. Sim. E aí depois ele foi deputado e vocês continuaram a amizade e tal, não? Como é que você separou? Se separou, né? Porque a gente não convivia, vim para Concórdia. Entendi. E com o Savariz, ele também foi sócio de vocês, né? É. Como é que a senhora descreveria ele como pessoa, como... Ah, é uma pessoa que, meu Deus, É, boa. boa. Ela falou antes que ele era sincero. É. Gostava de ajudar as pessoas? Ele ajudava a fazer economia e tudo, né? Não era... Ensinava vocês a dar valor ao dinheiro, a economizar? Sim. Isso. E a dona Paulina, a esposa dele? Como é que era a dona Paulina? A dona Paulina, ela era uma dalpiaz, ela. Ela trabalhava, cuidava da família, estudava, atendendo a loja, né? Dona Ida, quem que foram as pessoas mais amigas da senhora lá em Pumirim? Daquela época lá, das lojas, das É. épocas antigas. Quem eram as pessoas mais amigas? A melhoria era os parentes, Bonissoni, né? Os bifes. Amigas da comunidade. Mas eu não vou me lembrar o nome delas, né? Tudo bem. Ótimo, perfeito. Tá. Mais alguma coisa? Não, acho que tá bom. Tá bom? Tá. Dona Ida, tem alguma coisa que nós não perguntamos que a senhora gostaria de contar?
eu acho que não tenho mais importante assunto de... Lúcia, tu lembra de alguma coisa? É que eu não vivi nada disso, né? Sim. Você nasceu em Ipumirim. Eu nasci em Ipumirim. Na época que eles tinham a loja. Qual era o nome da loja? Savariz? Como é que era o nome da loja, mãe, na época? É, a loja dos Isidoro da Savariz, Isidoro né? Savariz? Era o nome da loja mesmo ou tinha outro nome? Eu não me lembro se tinha outro nome. Na realidade era, como é que se diz, um armazém, tudo junto, né? Sim, dos antigos. É, ali onde hoje tem a Ipumirim Informática e a lojinha ali na Casa Savariz do lado. Sim. É uma das fotos que eu mandei pro Peter, tem, ó, aparece as casas. Tem a casa ali, onde que é aquela casa nova ali, era a loja, é uma loja antiga, né? Sim. Tem E a senhora lembra do hospital? Me lembro. Tá. O que a senhora tem para contar do hospital? É, o hospital, a gente vivia no hospital, né? Estava sempre doente. Tá. Aquele que me morreu vivia quase sempre internado. E na época que a senhora foi no hospital com a sua filha mais velha lá do interior, onde é que era o hospital, como é que era? Aquela vez eu teve a Iris, eles diziam que se não nascia, nem não nascia, puxava ela a ferro, vinha em pedaço, mas graças a Deus Mas tá ali. puxaram ela a ferro. E o hospital era onde? O hospital é ali onde que tem a Sindicato. sindicato. Eu tenho fotos. Da loja mesmo. Hein? Da loja deles, que tu tem a foto. Mas é de longe. Vocês têm fotos dessas... A senhora tem fotos dessa loja ali, da Ipumirim de antigamente? Eu acho que não tenho foto da loja. Se ela pudesse descrever. Como é que era a casa da loja? A casa da loja era uma casa antiga, né? De sobrado, né? Feita e com a janela de cima, De madeira. de madeira. Tinha escada para subir. Tinha escada para subir, Uma porta maior para entrar. né? Os balcões. Os balcões pegavam assim e assim, né? E daí, atrás tinha uma porta que ia para dispensa. É isso aí. E atrás da dispensa tinha a porta que saía para trás. É, para não ir fora nas lojas, atender os moradores, as coisas que vinha comprar, frango, essas coisas, né? E só tinha janela de vidro ou tinha veneziana? Tinha veneziana, tinha janela de vidro e depois as venezianas, né? Isso aí. Que para o sofrimento a gente não morre. Viu? Essa frase foi, Peter. Como é que é? Repete para mim. Sofrimento a gente não morre. Muito bem. Que legal. Porque a gente saiu da colônia porque eu era sempre doente, né? Adiantou o quê? Fomos à falência, me tocou... Meu irmão me deu uma novilha para Recomeçar. recomeçar para dar leite para as crianças. E tinha que implantar para tratar a vaca. Então adiantou o quê ir na cidade? Que bom. Mas, Uma experiência de vida. foi aprendendo e foi batalhando e criou os filhos, educou os filhos. Nunca desistiu. Não, Sofrimento nunca derrubou a Dona Ida. não. Que bom, que bom. E da prefeitura, Dona Ida, a senhora tinha alguma ajuda na época? Não? Como é que era essa parte? A prefeitura não tinha essa época Era com vocês o negócio. É. Foi esquecido de pedir da Prefeitura Velha. Você pode pedir, gravando. A Prefeitura Velha era na mesma rua que a Dona Ida morava. A senhora morava perto da prefeitura na época? Prefeitura velha, que era de madeira.
Não. Na mesma A gente morou sempre lá depois quando... Mas era perto da A prefeitura. prefeitura velha Sim, a prefeitura onde não. hoje Sim. Que mora ali onde que estão construindo, eu morava ali, né? Ali onde que é o Del Pupo. Ah, sim, sim, sim. Estão construindo agora, ali era onde nós morávamos. Ali, É. o senhor morava ali. Sim. E na frente que tinha a serraria e tal. Daí Isso logo aí. pra lá tinha a prefeitura velha, mãe. Mãe, Sim. lembra da prefeitura Sim. velha, antiga? Aquela Não. prefeitura de madeira. Mas era no mesmo lugar, eu acho, ou não? Sim, mas a senhora lembra da prefeitura em si, como ela era? É no Ah, mesmo não lugar. me lembro. Não? Hum. Tá bom. E como é que a senhora falou de sofrimento? Vamos falar de coisa boa também, né? Como é que eram os bailes? Como é que se divertia naquela época, dona Ida? A gente ia no baile. Ah, Levava os filhos pequenos lá na sogra. E a gente ia, né? Até meia-noite, depois ia para casa. Deixava as crianças lá para tirar da cama, não, né? Depois de manhã cedo a gente ia pegar, E dançavam muito? dançava. ali que eu me refiro. Era uma diversão boa, era uma Sim. época também, né? A senhora ia nos bailes onde? Lá na encruzilhada mesmo? Ou vinha na cidade? Ali no clube também a gente ia. No clube 7 de No setembro. clube. O clube tinha um salão em cima, né? Sim, Era de madeira? era de madeira. Que o assoalho fazia como, mãe? Quando dançava. A gente nem notava, né? Ia no embalo. Ele tinha um balanço. Eles Era falam. muito bom. Eu cheguei a... Legal. Tá pronto.